Você já conheceu alguém que parece estar constantemente preso no mesmo problema? Que prefere reclamar ao invés de buscar uma solução para o problema e parece que está sempre sofrendo, sofrendo, sofrendo? Aquele tipo de pessoa que parece que gosta de viver sofrendo, que tem uma certa ojeriza a encontrar uma solução. E a vida dela parece que é uma tragédia, que ela não quer parar de sofrer de jeito nenhum. Talvez isso esteja bem mais presente na sua vida do que você imagina. Algumas pessoas, conscientemente ou não, desenvolvem um certo apego ao sofrimento. Isso acontece por várias razões que eu vou falar pra vocês aqui. E esse apego ao sofrimento faz com que a pessoa não consiga desenvolver a sua vida da maneira correta, entendendo que o sofrimento é parte da experiência humana e que os problemas devem ser resolvidos. O objetivo desse vídeo aqui é mostrar os motivos psicológicos pelos quais algumas pessoas se apegam tanto ao sofrimento, que a vida delas, seja na realidade ou seja na própria cabeça delas, é uma tragédia. E talvez você que esteja me ouvindo agora esteja vivendo assim sem perceber, no piloto automático você esteja tão apegado ao sofrimento que você não consegue se libertar disso por falta de vontade de se libertar. Nós chamamos isso de culto ao sofrimento, que é uma valorização inconsciente de estar em estado de dificuldade ou de dor. A pessoa literalmente ela valoriza ou ela tem uma impressão de que ela só existe se ela estiver em uma situação de sofrimento. Isso vira parte da personalidade da pessoa. Você pode reparar isso quando você está conversando com um grupo de pessoas e sempre tem aquela pessoa que só fala de problemas, só fala das coisas ruins que acontecem com ela, nunca tem nada de bom, nenhuma energia positiva, é sempre tragédia. E normalmente essas pessoas nunca tomam nenhuma atitude para sair dessas situações desconfortáveis. De alguma forma elas associam de forma doentia isso até como algo positivo ou virtuoso. Então, tipo, se eu estou sofrendo, então eu sou mais digno. E nós podemos encontrar na literatura mundial exemplos de personagens que nos ajudam a ilustrar como esse culto ao sofrimento funciona. Dostoiévski, em Crime e Castigo, apresenta um exemplo muito marcante, que é o do Raskolnikov. Se eu estiver pronunciando errado o nome dele, eu não me importo. Ele é um jovem estudante de São Petersburgo que acredita que é moralmente justificável cometer um assassinato para provar a si mesmo como um homem extraordinário. Ou seja, o cara é bem tentando as ideias. Só que ele mata uma véia lá, uma agiota, e eu vou dar alguns spoilers aqui. Se você não leu, o livro foi lançado há mais de 100 anos, então azar o seu. Brincadeira, você pode ler o livro e voltar pra cá, ou sei lá, você não vai perder tanta coisa assim. O que acontece é que depois de cometer esse crime, ele começa a se auto-sabotar durante o livro inteiro, porque ele sabe que fez algo errado. E ele começa a sofrer muito por isso. Tanto pelo peso da culpa, né, de ter cometido um crime, quanto por uma obsessão que ele cria de viver o sofrimento como uma espécie de redenção. Durante o livro, o Raskolnikov ele tem diversas oportunidades de confessar o crime dele, de se libertar disso logo, de viver de uma forma mais saudável. Ele encontra pessoas que gostam dele, que querem ajudar ele, mesmo não sabendo o que ele cometeu. Só que ele opta repetidamente por se isolar e ficar sofrendo sozinho, ao invés de contar com os amigos dele, com as pessoas que querem ajudá-lo. Nesse isolamento ele vai recusando a ajuda de todo mundo e vai sabotando as relações genuínas que surgem de pessoas que querem ajudá-lo. Como outra personagem que sofre muito nessa história, que é a Sonia Marmeladov. Novamente, se eu pronunciei errado, eu não ligo. Ele toma a dor como uma espécie de castigo pessoal e ele vive em função desse sofrimento, ao invés dele realmente confessar o crime e pagar da forma correta pelo crime dele. Nisso ele vai criando toda uma ideologia em torno de si mesmo que justifica o fato dele estar sofrendo por ele ser uma pessoa superior. Então, já que eu me provei como um homem extraordinário que tem o direito de acabar com uma vida, eu sofro como uma prova do quão extraordinário eu sou. É uma coisa tipo, se eu sofro tanto, eu devo ser especial. Dostoiévski era um gênio da psicologia humana, que entendia como ninguém como funciona a cuca do ser humano. E ele explora muito bem essa ideia do Raskolnikov rumo à redenção. Essa história reflete um padrão muito presente nesse tipo de pessoa que eu tô falando, que tem esse vício, essa obsessão em sofrer. Que é a crença de que esse estado constante de sofrimento faz com que a pessoa seja uma pessoa mais profunda, moralmente superior em algum nível, digno de atenção, digno de direitos especiais porque sofre. Isso leva à pergunta, será que isso não acontece com você também? Certamente, pelo menos todo ser humano tem um apego doentio ao sofrimento, porque vê nisso alguma vantagem. Mas por
que diabos isso acontece? Na psicologia, o apego ao sofrimento ele pode ser entendido como um mecanismo de defesa, uma estratégia para lidar com traumas ou inseguranças profundas. A teoria do reforço negativo, por exemplo, sugere que algumas pessoas encontram no sofrimento um alívio temporário para o vazio existencial ou para algumas emoções reprimidas, como culpa, vergonha, solidão. É como se a dor, mesmo sendo desconfortável, oferecesse uma sensação de controle. Se eu tô sofrendo, pelo menos eu sei o motivo pelo qual eu estou sofrendo. Isso faz sentido na minha vida. E além disso, tem o conceito de secondary pain, ou dor secundária, que é o conceito que nos ajuda a entender porque que algumas pessoas se recusam a abandonar os seus problemas ou a superar os seus problemas e preferem continuar vivendo essa vida sofrida o tempo todo. Esse conceito exemplifica quando as pessoas têm um ganho indireto por conta da sua condição de sofrimento. Como, por exemplo, empatia de outras pessoas, atenção, ou mesmo encontrar uma identidade clara em si mesmo como o sofredor, o mártir. A pessoa pensa, tipo, se eu não tivesse esse problema que me faz sofrer tanto, quem seria eu? Eu não sei quem seria eu me identifico com esse problema. O que, novamente, é um pensamento muito disfuncional. Isso acontece muito, por exemplo, em casos de dependência emocional, onde o sofrimento reforça alguns laços com outras pessoas ou justifica comportamentos autossabotadores. No livro do Dale Carnegie, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, ele conta inclusive o caso de uma jovem que fingiu estar muito doente para ter a atenção dos pais o tempo todo. Um estudo publicado no Journal of Social and Clinical Psychology em 2018 explora como indivíduos que enfrentam problemas emocionais intensos podem, paradoxalmente, resistir a se curar. Isso ocorre porque esse sofrimento se torna uma parte central da narrativa da pessoa, é um elemento que define quem ela é. Ou seja, se a pessoa ela para de querer encontrar a cura ou ela finge que está buscando a cura, mas se auto-sabota porque esse comportamento destrutivo é uma forma de autovalidação. E esse apego ao sofrimento ele também pode aparecer na forma de um medo do desconhecido. Então uma pessoa que ela constantemente sofre por alguma coisa, ela tem um certo receio de sair desse sofrimento e encontrar ou um sofrimento maior ou não saber lidar com uma vida feliz. Então ela se autossabota pensando, se eu fizer alguma coisa em relação a esse sofrimento, eu posso me decepcionar e ter um sofrimento maior. Por exemplo, você, Betinha, que tá aí triste porque não tem uma namoradinha, você acha que se você chegar na menininha, você vai tomar um fora e vai sofrer mais do que você já tá sofrendo por estar sozinho. Só que você não para pra pensar que pode dar certo, sabe? Você pode conseguir uma namoradinha e seu sofrimento de estar sozinho acabar. O psicólogo Viktor Frankl, no seu livro Em Busca do Sentido, ele aponta que o ser humano é capaz de encontrar significado até mesmo em condições de extremo sofrimento. Bom, quem sabe da história do Frankl pode testar isso. Porém, ele mesmo alerta que o sofrimento sem propósito ele pode corroer a psique e afastar as pessoas de uma vida plena. Porque o sofrimento ele é parte da vida humana, ele é essencial, nós aprendemos com ele, mas nós não podemos ficar presos a ele, porque senão, obviamente, ele nos destrói. E como que a pessoa fica presa nesse culto ao sofrimento? Isso pode acontecer de várias formas, inclusive através de traumas. Trauma, como explica Bessel van der Kolk. Se estiver errado, novamente, eu não me importo. Em um livro chamado O Corpo Guarda as Marcas, ele diz que os traumas eles não se limitam a memórias cerebrais, mas se alojam também no corpo. Então, vivências traumáticas como abusos e perdas, mortes, lutos, deixam marcas profundas, levando a estados de alerta constantes e comportamentos autodestrutivos. Freud fala da compulsão à repetição que faz com que indivíduos traumatizados recriem inconscientemente cenários semelhantes ao trauma inicial. Esse ciclo ocorre porque, paradoxalmente, como eu disse lá atrás, o familiar, mesmo sendo doloroso, parece mais seguro do que o desconhecido. Lembrem que eu sempre falo nos meus vídeos que o nosso cérebro é econômico, ele não gosta muito de novidades que o façam ter que raciocinar e gastar energia. E se um lugar familiar como um trauma faz com que ele economize energia, mesmo sendo doloroso, ele vai economizar energia, mesmo sendo doloroso. Aí existe a necessidade de lutar para se libertar desse tipo de coisa. O neurocientista Bruce Lipton aponta que 95% das nossas ações são guiadas pelo subconsciente, moldado por essas experiências passadas. Assim, quando o sofrimento se torna uma norma na nossa vida, o cérebro reconhece como natural, ou seja, não faz esforço. Estudos como os publicados no Journal of Behavioral Science mostram que o retorno a comportamentos familiares, mesmo sendo prejudiciais, oferece uma sensação de alívio momentâneo, criando uma zona de conforto baseada no sofrimento. Entende como a coisa é extremamente complexa, extremamente perigosa e extremamente doentia? Então, se você vê pessoas presas nesse ciclo de sofrimento, ou se você é uma pessoa presa nesse ciclo de sofrimento,
Não se julgue, você enfrenta um problema, você precisa de ajuda, você precisa admitir que isso está te fazendo mal. Explica que romper com esse padrão exige coragem para enfrentar muitas emoções incertas e desconfortáveis, mas também é onde o real crescimento acontece. Romper o ciclo do sofrimento é um processo que exige pequenas ações diárias que desafiam os padrões antigos, como buscar a ajuda de um profissional, uma boa terapia, com certeza, talvez até ajuda medicamentosa de um psiquiatra se for necessário, ou se expor a pequenas situações que provoquem desconfortos positivos, como já dissemos em alguns outros vídeos aqui. Mais do que abandonar o sofrimento, é uma jornada de autoconhecimento rumo à liberdade. E a nossa realização como pessoa tem que estar fora desse estado familiar de sofrimento. Eu não quero me delongar muito aqui falando das consequências, mas permanecer nesse ciclo de sofrimento pode trazer consequências irremediáveis depois de um tempo para o seu cérebro e também para o seu corpo. Pode aumentar muito a probabilidade de você ter uma depressão real, de você ter ansiedade, sofrer com diversos problemas, da sua vida não ir para frente, e embora você tenha até uma vida muito boa comparado a muitas pessoas do mundo que não têm as mesmas coisas que você pode ter um baixo nível de satisfação com a sua vida. Fora que pessoas que sofrem desse tipo de problema são muito reclamonas, e eu não preciso nem dizer que ninguém aguenta gente reclamona, né? É um saco gente que só reclama. Por mais que a pessoa esteja somente doente, as pessoas que estão escutando não querem ouvir só reclamações, só histórias tristes. Isso faz com que essas pessoas comecem a se isolar, ou voluntariamente, ou as pessoas não querem ficar junto delas e involuntariamente elas acabam ficando sozinhas. E entenda, amigo, por mais que você goste de ficar sozinho e um certo nível de introspecção possa ser saudável, viver sozinho não é saudável. Viver sozinho vai te tornar triste. Compartilhar a vida com outras pessoas é um preditor de felicidade. Tá, mas como é que eu rompo esse ciclo de sofrimento? Ou como é que eu ajudo alguém a romper esse ciclo de sofrimento? Em primeiro lugar, reconheça que o sofrimento ele faz parte da experiência humana. Ele não é uma tragédia, não é uma marca indelével da sua alma que você nunca vai conseguir se livrar. Não, o sofrimento é parte da experiência humana e ele é universal. Os multibilionários sofrem de alguma forma. Se não for de forma material, vai ser de forma espiritual, que é bem pior. Principalmente por ser difícil de perceber. Segundo, encontre um propósito maior. Como o Frank eu já disse, com um propósito bom você consegue enfrentar bem o sofrimento. E como Nietzsche dizia, novamente, se a pronúncia de Nietzsche estiver errado, não me importa. Quem tem um bom como enfrenta qualquer porquê. Ou algo assim, não sei se está certo. Desafie suas crenças limitantes. Parece papo de coach? Parece, mas é muito real. Esse negócio de crença limitante é extremamente verdadeiro. Muitas vezes quem está preso nesse ciclo de sofrimento acha que não merece ser feliz e que não existe outra alternativa. Para de ser otário. A terapia cognitivo-comportamental, que é a abordagem que eu uso nos meus atendimentos de psicoterapia, é uma abordagem extremamente eficaz para desafiar essas crenças. O estudo da American Psychological Association revelou que a TCC reduz significativamente pensamentos negativos crônicos ao ajudar as pessoas a identificar e substituir padrões de pensamentos autodestrutivos. 4. Pratique o autocuidado verdadeiro. Isso vai além de você tirar um dia para relaxar, mas entra também na parte de você ter uma boa alimentação, que é essencial para sua cabeça funcionar bem. Regular seu maldito sono, que eu já falei 500 vezes, que é para você dormir direito e você não escuta. E é óbvio, você precisa meter o shape, isso vai ajudar demais. 5. Cerque-se de pessoas que inspirem crescimento. Sabe aquele negócio de você a média das 5 pessoas que você anda? Isso é real. Se você só anda com gente reclamona, você vai ser reclamão. Se você anda com pessoas que têm um propósito de crescimento maior, que veem a vida de uma forma positiva, isso vai ser extremamente positivo para você. 6. Trabalhe na gratidão e no perdão. Gratiluz. Gratiluz. Sim, tá certo, é quase para fazer isso, mas não do jeito que eu fiz. Pesquisas da Greater Good Science Center mostram que a prática da gratidão aumenta o otimismo e a resiliência. Então você ter um caderninho ali que todo dia na hora que você acorda ou antes de dormir, você agradeça por 3 coisas do seu dia. Pode parecer uma besteirão, mas vai fazer uma diferença gigantesca pro seu cérebro e pra sua percepção de felicidade. E, é sério, é muito fácil encontrar 3 coisas pelas quais você tem a agradecer. O fato de você estar vivo me assistindo, o fato de você ter ouvidos para poder me ouvir, o fato de você poder ter um smartphone, um computador com internet para poder me ouvir, já são 3 coisas para agradecer, porque tem gente no mundo que não tem essas coisas.
E vocês estarem vendo um cara tão bonitão como eu falando também é um motivo de ser grato. 7. Busque ajuda profissional quando necessário. Pessoas que estão num poço de fundo tão grande que só vem sofrimento na vida precisam de ajuda de um bom terapeuta. Me chama no privado do Instagram que a gente conversa. Eu posso te ajudar, amigão. Mas você também tem a opção de terapias em grupo, grupos de ajuda, esse tipo de coisa, tipo alcoólicos anônimos assim. Isso é muito bom e tem muitas pesquisas que mostram que é extremamente funcional. 8. Adote pequenos passos para grandes mudanças. Romper o ciclo do sofrimento pode parecer um pouco difícil, mas são pequenos ajustes que você vai fazer na sua rotina. Defina metas alcançáveis, como por exemplo, sorrir mais durante o dia. Estudos mostram que o mero ato de sorrir, mesmo que de forma forçada, já muda a forma como seu cérebro encara as coisas. Faça atividades prazerosas, dê mais risadas, tire um tempo para ver coisas engraçadas na internet, contanto que não seja nada muito viciante. Faça novas amizades, tem muitas coisas que você pode fazer que vão te ajudar. 9 e último, substitua o sofrimento pela criação. Muitas pessoas relatam que quando começam a produzir coisas de arte, como pintura, começam a cantar, produzir músicas, poesias, ou sei lá, certeza que você tem talento para alguma coisa, mesmo que por hobby, isso ajuda muito a diminuir a sensação de sofrimento. Então tem gente que gosta de desenhar, por exemplo, está muito estressado e vai desenhar. Tem hoje em dia aquele caderno de pintar. Essas coisas são realmente muito funcionais. Por exemplo, quando eu tô triste, eu fico criando apelidos novos para os meus amigos. Eles não gostam, mas eu fico mais feliz. O sofrimento ele pode se tornar uma prisão, e uma prisão difícil de sair até. Mas também pode ser uma oportunidade de transformação e crescimento se encarado da maneira correta. Identificar esses padrões de sofrimento e aprender a superá-los é um processo que requer uma certa coragem, autocompaixão, autoconhecimento e às vezes até apoio de algum profissional, de amigos. Se você sente que você está preso no sofrimento ou se identificou com algum desses pontos que discutimos aqui, saiba que você não está sozinho. Como psicoterapeuta, tenho ajudado muitos homens como você a identificar as raízes do sofrimento e a buscar superar esses traumas, construir uma vida com mais propósito e força emocional, força física. E se você quer dar o próximo passo para transformar a sua vida, me chama no DM lá do Instagram. Eu vou deixar o link do meu Instagram aqui na descrição e aí vocês podem me chamar lá, a gente conversa um pouquinho e eu vou ajudar vocês a superar isso. Problemas com vícios, com pornografia, com esse tipo de coisa, pode deixar que é comigo mesmo, eu vou ajudar vocês a passar por isso. E se você tem problemas com aquele conteúdo adulto que você provavelmente é viciado, espero que não, mas se você for, eu vou deixar um link bem interessante na descrição do meu curso Tome Sua Vida de Volta, em que você pode aproveitar. E eu não vou deixar esse link pra sempre, então aproveite que eu tô sendo benevolente de deixar ele aí. Mas se você quiser uma ajuda também mais próxima pra resolver esse problema, também me chama na terapia, porque eu gosto de me especializar muito em resolver essa parte de vícios, tá bom? Vamos conversar que eu vou te ajudar a sair desse ciclo de sofrimento e vícios e ter uma vida com mais propósito e força. Vamos vencer essa franguice aí e restaurar a sua humanidade. Se está gostando desse tipo de conteúdo, então já deixe seu like, compartilhe esse vídeo com mais pessoas, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder as notificações. Meu nome é Renato Lima, eu sou psicoterapeuta, personal trainer e professor, e eu sou o homem mais bonito do Brasil. E se você discorda, deixe aqui nos comentários.